Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de Lucas hoje finaliza dizendo: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Esta conclusão do Evangelho parte de uma realidade onde Jesus é chamado por uma pessoa para que resolva um problema de herança familiar. Uma coisa muito comum quando a herança se torna motivo de briga, de inimizade e que vai gerando conflito familiar. Aqui no Evangelho, Jesus é chamado para resolver um conflito familiar, uma herança, e ali Jesus percebe que o que está em jogo é a ganância das pessoas. Por isso é que Jesus conta uma parábola para poder iluminar esta realidade, sobretudo o perigo da ganância. E Jesus, percebendo a realidade do seu povo, ele que viveu ali na Galileia e percebia sobretudo a situação econômica, social, a dificuldade do povo, partindo dessa realidade, conta essa parábola, justamente porque ele percebia que a região de Tiberíades, Séforis, era a região que as pessoas produziam bastante. Alguns proprietários produziam uma quantia muito grande, enquanto que a grande maioria do povo vivia assim numa dificuldade muito grande. Então Jesus parte dessa realidade de uma pessoa já muito rica, que teve uma grande produção e teve que aumentar os seus celeiros. E na fala daquela pessoa, ela fala com ela mesma, dizendo que ela que vai se beneficiar de tudo isso. Parece que não tem mais ninguém em torno dela, nem família, nem esposa, nem filhos, nem mais ninguém. Diz, e aquilo que ela fala para ela mesma. É diante dessa realidade que Jesus vai dizer que uma pessoa dessa, ela é louca, porque acumula bens para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. São Basílio, século IV, vai dizer: se vocês querem ter celeiros, celeiros tem aos montes, são as casas dos pobres que estão vazias. Papa Francisco, numa fala também, disse que nunca viu o enterro de uma pessoa vir atrás com a sua mudança, mostrando que a ganância nesses momentos para nada serve, só condena a pessoa. Então é importante sermos ricos diante de Deus. O texto da primeira leitura de hoje nos ajuda também diante dessa proposta. Quando o livro do Eclesiastes, também o autor, percebendo que as pessoas tinham que trabalhar direto, de sol a sol, muitos como escravos, outros para servir os seus senhores, vai dizendo que isso é muito superficial, é muita vaidade, lembrando a si mesmo que as pessoas vão tendo tantas preocupações, com tanto trabalho, com tanta atividade, de uma forma gananciosa, mas que isso vai dando até insônia. Pessoas que vão acumulando exageradamente, não têm sossego nem para dormir, diz o texto, nem mesmo de noite repousa o seu coração. E o texto do livro do Eclesiastes vai ajudar a gente a pensar isso, dizendo que são pessoas que correm atrás do vento, estão sempre correndo, mas nunca alcançam. O Salmo também, que nos ajuda a refletir sobre isso,
lembrando quando o texto diz: voltai ao pó, filhos de Adão, lembrando toda a fragilidade da vida humana, lembrando na comparação que nós somos como a erva que de manhã está verde, está até com flores, mas depois, à tarde, quando ela é cortada, ela já seca. A nossa vida é breve, lembrando assim que nós podemos correr esse perigo de passarmos explorando de uma forma gananciosa e não sermos ricos diante de Deus. E Paulo, na segunda leitura de hoje, nos convida a honrar o nosso batismo, dizendo que é preciso deixar o homem velho, aquele que acumulou injustamente, aquele que explorou, aquele que fundou sua vida através da imoralidade, da impureza, das paixões, dos maus desejos. E diz que é necessário revestir do homem novo, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, olhando os textos de hoje, que a superficialidade das vaidades, as vaidades do livro do Eclesiastes, que a brevidade que lembramos no Salmo de hoje, a erva que seca logo ao entardecer, lembrando o louco do Evangelho de hoje, que em nossas vidas a gente não dê espaço para que esses tipos de pessoas encontrem espaço no nosso ser, e que de fato possa acontecer aquilo que o Salmo de hoje nos ensina. Ensinai-nos, Senhor, a contar bem os nossos dias e dai ao nosso coração muita sabedoria. Que de fato possamos cuidar bem dos nossos dias, para que possamos acumular tesouros que agradem a Deus, isso tudo com um coração cheio de muita sabedoria.